eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência Memória. Na casa onde as leis são feitas, às vezes existe uma cobrança em cima dos vereadores para que eles produzam quantidade, mais e mais projetos. Mas representantes eleitos também fiscalizam a prefeitura e, importante, trabalham nos bairros, naquele olho no olho com o morador. O nosso entrevistado de hoje foi muitas vezes elogiado pelos colegas pela forte atuação na Zona Norte, Freguesia do Ó, Brasilândia, Pirituba, Limão. Mas ele fez muito mais. Presidiu uma CPI que investigou o trabalho escravo e chamou grandes redes de lojas aqui para descobrir se elas tinham participação neste crime. Claudinho de Souza, um líder social e comunitário experiente, foi vereador de 2005 a 2020 e passou pela mesa diretora como primeiro secretário e vice-presidente e por comissões como a CCJ. Que grande honra receber o senhor aqui. Muito obrigada pela presença aqui no Vossa. Eu que agradeço a oportunidade, né? Voltar aqui à casa. Não chega a ser nostálgico, né? Porque saímos daqui há pouco tempo. Mas muito obrigado pelo convite. E parabéns pelas outras edições que eu tenho visto. Ah, o senhor tem assistido a gente? Com certeza. Quanta gente importante como o senhor já passou por aqui, né? Isso é bom, né? A população, de uma forma geral, tem muito pouca informação sobre a Câmara, né? Então, qualquer informação a mais que vocês produzam sempre é muito bem-vindo. Sabe o que eu acho importante também, vereador? Contar que a história foi feita por gente como o senhor, de vocação, que trabalhou demais, não só aqui, né? A gente estava falando isso antes de começar, que o trabalho do vereador é muito mais do que o plenário. O plenário tem dias aquecidos, né? Quando tem alguma proposta, principalmente do executivo, polêmica, ou de algum colega vereador, aí os ânimos ficam um pouco mais exaltados, mas no dia a dia não é tão complicado. Eu acho, às vezes, as comissões temáticas até mais profundas do que o debate daqui do plenário, porque lá você consegue fazer uma análise mais profunda dos temas apresentados. Mas é bom, pena que não tenha, né, a participação da população como nós, vereadores, né, na época, e acredito que os atuais gostariam que tivesse, né? O senhor fala do trabalho das comissões, né? E o trabalho nos bairros que o senhor fez demais, o senhor foi muito elogiado aqui, todo vereador, às vezes não só pelo vereador da bancada do senhor, né? Às vezes até da oposição que falava do trabalho do senhor. Na Lapa, Limão, Pirituba, Freguesia, Brasilândia, Perus, Ibiri. E o senhor levava sessões para lá, né? Fazia sessões externas. Eu criei esse hábito e eu fazia com bastante formalidade várias sessões solenes. Eu fazia das mães, das mulheres, dos professores, dos advogados, das lideranças comunitárias, dos portugueses, por conta da chegada, né, do descobrimento. Então, homenageava os portugueses tradicionais do bairro. E lá na região era bem prestigiado. A gente chegava a fazer reuniões com 200, 300 pessoas. Olha só. Que iam assistir, né? E por que o senhor fazia? Eu sempre via nas sessões solenes, primeiro quando você homenageava as pessoas profissionais, você trazia uma riqueza de informação que normalmente não era dita no dia a dia. Então, eu lembro assim de histórias, por exemplo, uma sessão solene de aniversário da Vila Nova Cachoeirinha. Aí nós levamos o guarda florestal que existia naquela época, que era como se fosse um guia turístico do parque, e uniformizado com aquela farda de guarda florestal. Todo mundo ficou maravilhado de relembrar. Então, quando você trazia uma personalidade, você trazia junto uma história. E que ela ali levava as pessoas a lembrarem, a reviverem coisas interessantes que tinham vivido no bairro, entendeu? Era muito prestigiado. Eu fico feliz que alguns vereadores estão pegando o hábito de fazer isso, entendeu? Levar a Câmara até o bairro, né? Lá na periferia. Era legal.
Isso que eu ia falar, cada vez que o senhor fazia uma sessão dessas, o senhor levava um pedacinho da Câmara também para lá, né? Porque eu fazia de forma bem formal, com bastante respeito, a execução do hino nacional, as bandeiras, o cerimonial da Câmara, tinha um roteiro a seguir, era gostoso, muito interessante. Bom, vamos falar um pouquinho dessa chegada do senhor. O senhor, um líder, então, comunitário, já tinha um trabalho grande, né? Uma atuação grande, quando foi eleito vereador. E aqui, a partir de 2005, né, com José Serra prefeito, a bancada do PSDB era uma bancada forte, né? Bancada que tinha Zé Aníbal, Ricardo Montoro, Floriano Pêssaro, o Pêssaro, Bezerra, que hoje é secretário da Ação Social. Eu não vou lembrar todos, mas o Gilson Barreto, o Gilberto Natalini. Tinha nomes expressivos na bancada. A Câmara era mais agitada naquela época. Havia uns debates mais agitados entre PSDB e PT, aí dava uns pega interessantes. Hoje está tudo mais tranquilinho, né? Aliás, quando o senhor chegou aqui, de cara foi aquela eleição já que todo mundo comenta, né? Que foi a eleição do Trípoli, que virou bem em cima da hora ali. Na noite anterior. O senhor já chegou chegando, então. A noite anterior era um quadro, na manhã seguinte o quadro mudou, né? Foi a eleição que o Trípoli venceu o Ricardo Montoro. Na realidade, nós tínhamos 28 votos com o Trípoli e o Centrão tinha 27. Aí o Trípoli aderiu à proposta do Centrão e aí, contrariando a orientação do partido, acabou sendo eleito presidente. Depois ficou mais... Roberto Trípoli. Ficou mais um ano e naquela época ele saiu do PSDB, acho que até hoje ele está no PV, mas foi fruto daquele momento, sim, tenso, momento tenso. E o que o senhor achou? Eu ia perguntar só a impressão do senhor, porque foi no dia 1º de janeiro, né? Na realidade, a gente recém-chegado, né, não conhecia muito da casa. É lógico que não era esperado pela bancada, né? Nós tínhamos certeza de que iríamos eleger o Montoro, mas havia discussões, o próprio Zé Aníbal tinha discussões da eleição do Montoro, e aqui a disputa ela é desse jeito, né? Na realidade ficou um ponto negativo na história do Trípoli, mas eu não quero fazer julgamento de valores. Ele optou, até a noite anterior, ele estava no PSDB com o acordo do Montoro. Aí, por questões outras, ele optou por se juntar ao Centrão. Na época era, acho que liderado pelo Antônio Carlos Rodrigues, e optou por ter lá a condição de ser o candidato da casa e foi eleito, né? Mas meio traumático, né? Bom, o senhor chegou então, já nesse dia aí traumático, como o senhor diz, e começou a trabalhar, né? Um dos projetos, uma das propostas primeiras que o senhor bancou aqui, eu achei muito interessante. O senhor queria estimular a parceria com o setor privado. Então, o senhor propôs um projeto para possibilitar que as empresas que reformassem, conservassem, doassem para as escolas municipais, que elas podiam estampar as propagandas nessas instituições. Então, o senhor teve uma ideia que até então ninguém tinha tido aqui, de propor uma parceria dessa, né? Por quê? Olha, em 97, eu acho que eu fui a primeira PPP de São Paulo. Ah, é? Porque eu era diretor de um clube esportivo municipal, que hoje chama CDC, Clube Desportivo da Comunidade. Uhum. E esses clubes desportivos, eles não recebem verba da prefeitura, a própria comunidade é que se mantém. Que cuida. Aí tem que pagar a conta de água, luz, algum funcionário, e até o material esportivo, a manutenção do espaço. E na periferia, normalmente, as comunidades têm dificuldade de ter a arrecadação para manter o espaço. E aí eu fiz uma PPP, acho que a primeira. Eu chamei o empresário e celebrei, fiz um contrato de próprio punho, dando a ele o direito de melhorar o ambiente e, em troca, explorar por 10 anos. E depois ele devolvia para a administração da comunidade com as benfeitorias integradas dentro daquele ambiente. E aí aquele clube ficou exemplo. Hoje, se você passar por ele, parece até um clube particular, de tão bem arrumado que ele é.
porque houve essa parceria com o empresariado. Na realidade, não podia celebrar com ele, pessoa física, mas ele tinha um time de futebol que chamava Portela Futebol Clube. Então, o contrato foi celebrado entre o clube da comunidade com o Portela Futebol Clube. E aí melhorou o espaço. Eu tinha uma vocação muito forte para a área do esporte. Os equipamentos esportivos lá dessa região norte, acho que quase que na totalidade teve emendas orçamentárias minhas, que melhorou vestiário, iluminação, alambrado. Eles são importantíssimos para as periferias, esses CDCs. Às vezes o único local de lazer, né, vereador? Tem hoje na cidade de São Paulo, tem próximo de 250 equipamentos iguais a esse. Porque tem dois tipos de equipamento. Tem o centro esportivo, que esse tem verba da prefeitura, tem funcionários, segurança pela prefeitura, pela Secretaria do Esporte. E os CDCs não tem. Então hoje os CDCs eles estão a cada dia se tornando mais independentes, porque é permitido comercializar dentro do CDC. Então você pode comercializar 60% do uso da área e 40% tem que ser social. Então desses 60% acaba gerando renda para que eles se mantenham funcionando. O senhor está falando isso da experiência de estar na secretaria também, né? Agora como secretário adjunto de esporte, mas aqui na prefeitura. Eu já cuidava muito os centros esportivos nem tanto, eu acho que eu tenho algumas poucas ações, que lá na região nós temos mais próximos nosso lá, o Oswaldo Brandão, da freguesia Dol de Pirituba. Mas os CDCs aí eu tinha uma atuação bem próxima, que é onde realmente a necessidade estava e aonde os projetos sociais são mais claros, mais evidentes, entendeu? Mas sabe o que eu achei também? Essa vocação do esporte ficou bem clara nos projetos do senhor, mas a criação de parques também, que o senhor fez bastante pela Zona Norte, né? Olha, eu sempre... Isso me trazia alguns problemas. Eu numa campanha política, minha campanha era uma campanha barata financeiramente, porque eu fazia campanha só numa região, eu não fazia campanha em toda a cidade de São Paulo. Mas, em contrapartida, o meu mandato era muito trabalhoso, porque eu passava a ser o clínico geral do bairro. Então, alguém tinha algum problema no esporte, na saúde, na educação, zeladoria, tudo, eu tinha um escritório montado no bairro, com assessores... Ia lá bater na porta do senhor. Ia lá bater. E a gente procurava, dentro das limitações que tínhamos, atendê-los. Pelo menos dar atenção, né? Que às vezes a reclamação do munícipe é nem por você não conseguir resolver o problema, é por ele não ter alguém que o ouça. E isso nós fazíamos com muito carinho, independente, não tinha como você identificar quem era teu eleitor, quem não era teu eleitor, quem era ligado a teu partido ou a outro partido. Nós resolvíamos problemas, independente de quem apresentasse o problema, ou tentávamos resolver. E isso era uma marca forte do meu mandato. Tanto é que, sem muita dificuldade, eu conseguia me reeleger sempre com muitos votos centralizado ali naquela região. E até os outros partidos, os outros colegas viam essa representatividade, olhavam para o bairro, viam a presença do Claudinho, né? Associava muito isso, entendeu? Eu lembro uma eleição de 2008, uma de 2012, não vou lembrar, que eu não queria sair candidato, estava meio chateado. O Kassab era o candidato a prefeito. Acho que foi de 2008. 2008. Aí ele me chamou lá no gabinete e falou: Claudinho, quando eu olho lá para Brasilândia, politicamente eu vejo a tua figura lá. Se você não sair candidato, eu não vejo outra pessoa que o represente, que tenha condições de ser eleito, e a Brasilândia, a freguesia do Ó, vai ficar sem representante. Quando eu olhar para lá e não ver representação política, eu vou olhar para onde eu tenha. Então você saia candidato sim, porque o bairro precisa de você. E aí foi, eu tinha, o Alckmin tinha vindo falar comigo, o Arnaldo Madeira tinha vindo falar comigo, o deputado Celino, e eu estava determinado a não sair candidato. Aí o Kassab, com essa afirmação que ele fez da importância dos bairros ter seus representantes, aí me convenceu. E aí eu saí candidato novamente. E ele ganhou como prefeito, né? Ele ganhou como prefeito. E aí tem até uma informação que eu vou dar rapidinho antes da gente chamar o intervalo,
que o Estadão fez um levantamento em 2009, então depois da eleição, mostrando que o senhor foi o vereador que mais teve emendas liberadas, principalmente na Vila Brasilândia. Investimento nesses campos de várzea que o senhor contou, então deve ter sido fruto dessa parceria aí que o senhor comentou. Na época daquele mandato Serra Kassab que a gente falava, né? Então acho que por essa solicitação do Kassab, para que eu saísse candidato, ele se sentiu compromissado a me prestigiar com emendas. E até então a prefeitura não colocava dinheiro no metrô desde o início do metrô. E ele foi quem deu o dinheiro para o Estado para fazer o projeto executivo do metrô da Freguesia do Ó. Então hoje a obra mais importante do bairro, uma das mais importantes de São Paulo, que é a linha 6 do metrô, se for fazer uma análise profunda, eu tenho participação também, porque foi a prefeitura, através do Kassab, através do relacionamento que ele tinha comigo, que ele aportou o valor para fazer o projeto executivo do metrô. Então eu tive realmente, eu consegui pintar a Igreja Católica da Freguesia do Ó, é um símbolo do bairro. E ela estava toda pichada, com um material antigo, e eu consegui, junto com o Kassab, que ele aportasse o dinheiro porque como é que vai pintar uma igreja com dinheiro público? É que a igreja é tombada. Então, sim, dentro dessa condição de uma igreja tombada, eu consegui verba e hoje a igreja ainda está bonita por conta desse dinheiro público que a prefeitura aportou lá. Um trabalho feito ali junto ao prefeito, né, que o senhor fazia daqui. Eu vou chamar um rápido intervalo e no nosso próximo bloco eu gostaria de conversar com o senhor sobre as CPIs importantes que o senhor presidiu aqui, sobre as leis importantes que o senhor aprovou também. Ok. É isso, daqui a pouco a gente volta com Vossa Excelência a Memória, não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A gente está de volta com Vossa Excelência a Memória e a gente continua a entrevistar Claudinho de Souza, ex-vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo de 2005 a 2020. Só não continuou porque ele não quis se candidatar novamente, né? Depois o senhor conta para a gente por quê. Não, na realidade eu estava cansado, 16 anos de vereança, o trabalho fora daqui é puxado para quem tem um mandato como eu tenho localizado, o mandato distrital. E eu estava com um problema de saúde que eu não teria condição de fazer uma boa campanha e, se eleito, para fazer um bom mandato como era meu... A dedicação que o senhor tinha nos bairros era muito intensa. E aí, com o problema de saúde, ficaria comprometido. Então, eu optei por não me candidatar e cuidar da saúde. E, de repente, eu poderia voltar ao cenário, como voltei agora na condição de secretário adjunto lá do esporte, que eu consigo continuar agora, até na condição de secretário, a fazer muita coisa pelo esporte da cidade. E agora não mais só ali pela região, mas pela cidade inteira. Cidade inteira. O bom é que o legado do senhor fica na forma das leis, né, que a gente vai contar aqui. Uma das mais importantes que o senhor aprovou é de 2008, muito antes dos iFoods da vida, né? O senhor já pensava nessa entrega de comida. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de selo de garantia nas embalagens dos alimentos que iam para pronta entrega. Desculpa. Isso. O senhor não queria que mexessem ali, violassem essa embalagem. Na realidade, a grande parte das minhas propostas vinham dos próprios eleitores, em função dessa relação minha próxima com os eleitores. E aí um eleitor falava que a pizza chegava na casa dele faltando azeitona, aí tinha só o buraquinho da azeitona, a rodela do tomate, que precisava de uma garantia. Quer dizer, poderia ter outro tipo de maldade durante o percurso. E aí eu, incentivado pela história do eleitor, apresentei, e foi, na realidade, a lei. Se eu tenho uma lei hoje, eu tenho várias propostas, Sim, né? Vamos falar mais. Mas a que mais hoje você vê ela de fato, porque o grande problema, você chega aqui na Câmara achando que vai resolver o problema da cidade de São Paulo. A minha primeira proposta
nós tínhamos 2 grandes equipamentos públicos municipais, o estádio do Pacaembu e o Teatro Municipal. Eu queria uma cota de assentos no Pacaembu e no Teatro Municipal para doadores de sangue. Eu achava que eu iria resolver o problema do banco de sangue de São Paulo, né? Então, colocava lá 1.000 assentos, no teatro 20, 30, 50 assentos, até meia hora antes, né, a pessoa teria que se apresentar e doadores de sangue teriam isenção do pagamento. Então, eu acho que isso incentivaria a doação de sangue. Mas aí, um monte de problemas interferiram e eu não consegui aprovar essa lei. Eu queria aprovar a lei do banheiro químico obrigatório nas feiras livres da cidade de São Paulo. Eu fui buscar, essa lei já existe. Na realidade, ela só não é executada. Então, é muito difícil você, porque as leis não podem ter vício de iniciativa. Você não pode propor uma lei que interfira no orçamento. Então, eu queria sinalizar São Paulo, por exemplo, para pessoas com deficiência visual ou auditiva nos semáforos. As ideias eu tinha, mas quem ia pagar a conta? Aí a lei não prospera. E quando prospera, ela pode ser vetada. Então, eu aprovei, por exemplo, a lei de doadores de sangue terem isenção quando participar de concursos públicos, para não pagar aquela taxa. Aprovei na Câmara, o Executivo vetou. Então, tem muitas propostas. Você pegar a minha relação de vetos é maior do que as de leis aprovadas, entendeu? Mas isso deu uma desanimada no senhor no começo, né? Porque o senhor deu uma entrevista logo em julho de 2005, quer dizer, o senhor tinha 6 meses de vereador, para o Jornal da Tarde, dizendo que o senhor ainda não se sentia realizado na Câmara. O repórter perguntou por quê. Aí o senhor falou, limitações na apresentação dos projetos. Tinha ideia que já tinha virado lei e coisa que não é cumprida. Eu apresentei uma lei no meu último ano de mandato, de as vagas de estacionamento em prédios. Hoje você quase que tem que empurrar o carro na vaga, porque você não consegue abrir a porta, né? É minúsculo. Minúsculo. Então, eu apresentei uma lei que teria que ter um espaço condizente com o tamanho do carro, que tivesse um mínimo de espaço para abrir a porta. Aprovei aqui na Câmara, foi vetado. Coloquei uma outra lei para não ter mais vaga presa. Você chega hoje para morar, deixa teu carro, tem que deixar a chave no pneu, que tivesse vaga presa, só se fosse os moradores do próprio apartamento. Eu não consegui prosperar. Então, prosperar com as leis é difícil. Tem boicote, às vezes, dos próprios colegas, tem ciúmes da tua lei ser muito interessante, tem problema com o executivo, não é fácil você aprovar e ter uma lei de fato em execução. Eu aprovei uma lei, por exemplo, todo material impresso, público, IPTU, qualquer tipo de impresso que houvesse, fosse usado para fazer campanha de crianças desaparecidas. É lei, foi aprovado, mas aí não é executado. Não está ainda sendo cumprido. É assim que funciona. Bom, outras leis bacanas do senhor, essas que deram certo. Institui os espaços destinados à cultura, né, denominados ecopontos culturais, essa é de 2016. Mas ela não é executada. Essa também não é? Não. A lei da Semana de Consciência Negra no estado de São Paulo é uma lei de minha autoria. Enquanto eu era vereador, eu fazia uso da lei para promover ações culturais na Semana da Consciência Negra. Eu deixei de ser vereador, ela não é mais executada. Então, eu tenho... Essa do ecoponto achei que fosse. Não, tem ações específicas da Secretaria da Cultura, mas que não tem nada a ver, são feitas pelo próprio programa da Secretaria, entendeu? Não por conta da lei que foi apresentada. Mas isso deve ser bem frustrante para vocês mesmo que pensaram, né, que tiveram o trabalho de escutar o povo, escrever o projeto, tentar aprovar aqui. E sempre teve a participação de alguém, como eu disse, sempre as minhas leis, a maioria, eram sugestões dos munícipes, né? Então ele também fica ansioso de ver a ideia dele prosperar. Eu imagino. Bom, vereador, conta pra gente sobre as CPIs importantes que o senhor presidiu aqui. Uma das mais importantes foi a CPI do trabalho escravo. Foi logo também que o senhor chegou, né? Foi em 2005, mas o senhor teve uma coragem de colocar as grandes lojas muito antes de se falar em Zara,
dessas grandes corporações terem ligação com o trabalho escravo, o senhor trouxe Riachuelo, Marisa, aqui, ó, para o plenário, CIA. CIA deu uma repercussão. Olha, ali havia um conflito muito grande da CPI, porque o foco era a parte de costuras, né? O número de bolivianos hoje em São Paulo que atuam nesse segmento é muito grande, são números superiores a 200, 300 mil bolivianos que trabalham nessa atividade. E quando nós fazíamos diligências para verificar as condições de trabalho, eles reclamavam que, por pior que fosse a situação que eles estavam aqui, lá era pior se eles tivessem que voltar para o país deles. Então, eles preferiam trabalhar aqui 16, 18 horas por dia e ter um retorno, mesmo que pequeno fosse, do que lá que eles não tinham nem o que comer. Então, quando você tinha que tomar uma decisão que ia afetar direto o retorno dele para a origem deles, você entrava num conflito, entendeu? Até que ponto você estava ajudando. Então, era muito mais fácil a gente buscar. Eu tive, na época, a relatora da CPI, foi a Sônia Francini, a Soninha, e a gente teve muito cuidado, ela foi muito eficiente na elaboração do relatório, para que houvesse mudanças federais, estaduais, dessa convivência com os bolivianos, para melhorar a situação deles aqui, ao invés de mandá-los de volta. Até porque também a burocracia com a Polícia Federal, para você poder regularizar a permanência deles aqui, era muito ruim. Mas eu acho que chamou a atenção das grandes empresas que usavam essa mão de obra, que na realidade é a terceirizado do terceirizado, né, que tinha a mão de obra. Era para baratear, né, o custo delas. E da mesma forma a CPI das antenas. Essa foi mais recente. Então também trouxemos aqui a Vivo, a Oi, a TIM, a Nextel, todas as grandes empresas, tanto é que foi fruto da CPI, foi aprovada uma lei posterior aqui, que já era proposta do nosso relatório, de facilitar a vida das empresas de antenas, porque a legislação obrigava eles a cometerem uma porção de erros por conta de uma legislação mal feita, né? E o conflito com a legislação federal, com as municipais, eu acho que as duas CPIs, elas trouxeram respostas importantes para a cidade. Não é de falar cidade, é para quem vive aqui na cidade, né? Eu acho interessante, a gente está chegando no finzinho do nosso programa, tinha muita coisa mais para falar, mas passa muito rápido. Eu acho interessante que em todas essas experiências o senhor aprende também, o senhor aprendeu também, né? E o senhor fala isso com muita humildade. O senhor aprendeu a ouvir, como o senhor contou, isso, né? Eu sei fazer bem. Só que isso é uma grande qualidade nos dias de hoje, onde todo mundo só quer falar, né, vereador? Não é? A gente faz o Claudinho 1, depois faz o Claudinho 2. Não tem agora a série? Não, mas olha que interessante. Mas olha que interessante, quando o senhor foi falar da questão dos bolivianos, o senhor falou, às vezes eu poderia ajudar, mas eu poderia não estar prejudicando. De forma negativa, né? O retorno. Quer dizer, mostra um dilema que vocês ficam também muitas vezes, né? Aqui é uma casa de conflitos, né? Você tem uma lei que de repente você enxerga ela de uma forma, só que as consequências dela, se visto de outros ângulos, muda totalmente a tua opinião inicial. É complicado, você vive realmente num conflito para tomar decisões, é complicado. Desde que você seja comprometido, senão segue, né? A fila segue, né? A fila anda, né? Mas se você for comprometido, tem horas que você fica aí sem dormir para poder tomar decisões coerentes, equilibradas. É a responsabilidade desse cargo, né, vereador? Representa uns mais de 12 milhões, né, de pessoas que moram nessa cidade, né? Valeu a pena tudo que o senhor viveu aqui? Olha, a vida, você falou há pouco, é um aprendizado. Hoje eu estou lá na secretaria, estou tendo uma nova visão da administração. Tinha situações que eu condenava o executivo por não ter sido ágil nas situações que eu colocava. Hoje no executivo eu percebo
a dificuldade, a burocracia, todas as interferências que tem do Tribunal de Contas, do Ministério Público, é tudo muito difícil, né? Então, as coisas são lentas, às vezes nós culpamos pessoas por ser lentas, e na realidade são lentas porque o sistema impõe que elas sejam lentas, né? Então eu aprendo, eu tenho falado para as pessoas que vivem ao meu redor, você tem que prestar atenção, acordar prestando atenção na vida, no dia, ter equilíbrio na tomada de decisões, né? Os extremos são sempre muito perigosos, e aí você aprende todo dia. Agora não adianta só aprender e guardar para si, né? Tem que aprender e tornar isso público para que outras pessoas também passem a ver uma mesma situação de uma forma diferente. Acho que foi isso que a gente fez hoje aqui, um pouquinho, né? Agradeço demais a presença do senhor. Muito obrigada por todo esse trabalho de tantos anos, pelo trabalho que o senhor ainda faz, está fazendo, né, na Secretaria de Esportes, que é uma pasta importantíssima, principalmente nas nossas periferias. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Sempre que for conveniente, necessário, eu estou à disposição. Muito obrigada. E já fica o convite para a próxima edição, então, hein? Claudinho volume 2. Claudinho 2. Gente, para você também, muito obrigada pela audiência e até o próximo Vossa. Até mais.